Seja bem-vinda a mais uma aula de Divino Arranjo com o tema Como criar uma coleção do Dia das Mães lindíssima e vender tudo numa pré-venda. Pois é, isso pode acontecer, mas para que isso aconteça você precisa entender alguns princípios. O primeiro princípio é que não é o fato de você fazer uma roupa de mesa bonita e nem tampouco até fazer uma combinação ali bem feita que vai fazer você vender. As pessoas, elas são emocionais. As pessoas não compram aquilo que é bonito apenas. As pessoas compram aquilo que emocionam. E se você não souber se comunicar, provavelmente você vai ficar com o seu estoque encalhado, seja ele bonito ou não. E é isso que acontece com a maioria das artesãs no mundo, para não falar só aqui no Brasil, tá? Então, eu acredito que você já tenha visto mulheres inúmeras falando assim, esse negócio de roupa de mesa, isso é bobagem. Isso é bobagem. Imagina, eu tenho um estoque enorme e eu não consigo vender. Conheço não sei quem que tem um estoque enorme, não consegue vender. Conheço, inclusive, gente que fez o curso A, o curso B, e tá lá com tudo parado. E olha, a pessoa faz bem feito. Eu faço bem feito, eu faço bonito. E sim, isso é verdade, isso acontece, mas não. Essas pessoas não estão com estoque encalhado por conta de um curso mal feito, de uma professora ruim, nem tampouco por conta de não ter clientes. Ela tá assim porque talvez ela não tenha tido a informação ou o entendimento de que para que ela venda, ela precisa emocionar as pessoas. Gente, mesa aposta é algo que a pessoa precisa entender que vai além de cobrir a mesa. Ela precisa entender que aquilo vai falar o coração dela, da família, do marido. Ela precisa entender valores. Para que ela possa entender esses valores, você precisa expor, né? E perguntar, às vezes, inclusive na sua rede social, me conta, como é que são os cafés da manhã de domingo aí na sua casa? São de pura alegria ou cada um come num canto a hora que acorda? Você pode tocar na ferida das pessoas para que você desenvolva nas pessoas aquele senso de, nossa, peraí, na minha casa não é assim. Será que tem alguma coisa errada? Nossa, olha, na casa de fulano é super legal. Por que na minha não é? Tem gente que só vai ver que tem problema dentro de casa quando vê que o outro não tem esse problema. E você é a responsável em sensibilizar essas pessoas para que elas comecem a prestar atenção naquilo que você tem, ok? Esse é o primeiro ponto. Mas não é só isso. Por exemplo, quando chega numa data, como o Dia das Mães, que é o que vai chegar daqui a um tempo, você precisa ter a sensibilidade de tocar em áreas das pessoas que fazem com que elas desejem fazer uma mesa posta do Dia das Mães. Seja para honrar a mãe dela, seja para honrar a memória da mãe dela, seja para ensinar os filhos que honrar mãe e pai é importante, ou seja para que ela comemore com outras pessoas que simbolizem sua mãe. Olha quantas opções eu já te dei. Então não significa que uma pessoa que não tem mãe não deva comemorar o Dia das Mães, ok? Então só aí já dá para você ver quantas opções que você deve trabalhar para que essa pessoa venha ter o desejo de montar uma mesa posta do Dia das Mães. Mas não é só isso. Você precisa desenvolver uma história que vai conectar o coração dessas pessoas. Como, por exemplo, eu até deveria ter pego, não peguei, mas teve alguns anos aí, eu criei uma capa de suplá que ela era em tom de marrom, era um bege escuro, assim, com umas flores vermelhas. Foi uma das roupas de mesas mais lindas que eu já fiz. E, gente, aquilo vendeu muito. E era a história era em cima da mãe moderna, né? Da mãe que era mais velha, mas era moderna.
trazendo a modernidade, né, da mesa posta, da moda, para aquela mãe que estava ali passando pelo processo de envelhecimento. Porque a mãe, ela passa por um processo de envelhecimento, ela passa por uma despedida da vida, né? E aquela mãe se sentir acolhida, aquela mãe se sentir modernizada, lembrada, numa mesa maravilhosa, foi sensacional. Eu não lembro de detalhes da história, mas vendeu muito. Ó, eu queria saber se vocês estão conseguindo ver. Entrou uma mensagem aqui falando que a imagem tá travada. Tá travada mesmo? Preciso que alguém me responda aqui. Ah, não, foi, né? Que bom. Então, a primeira coisa que você deve fazer na hora de criar uma mesa posta, né, uma coleção para o Dia das Mães, é criar um tema. Cria um tema, tá? E aí é com você. Existem inúmeros temas. Os melhores temas é aquele que fala com você, que tem sentido para você. E eu vou mostrar para você o que eu criei para esse ano. E eu já dei isso dentro de uma aula VIP para as alunas. E eu vou mostrar para vocês agora, tá? A história aqui que eu contei, que inclusive se você quiser a estratégia toda dessa aula, ela tá disponível através da aula VIP Dia das Mães, tá? Então se você quiser a aula completa do Dia das Mães, que fala sobre essa coleção, que fala sobre toda a estratégia de venda, que fala também sobre toda a precificação, você pode pedir essa aula VIP aqui no meu direct que a gente te envia, tá bom? Então, eu criei uma coleção que chama-se Memórias. Por que eu criei uma coleção que chama Memórias? Porque a minha mãe não está mais aqui. E não só a minha mãe não está mais aqui, a mãe de muitas pessoas não estão mais aqui. Aí você pode falar assim, ah tá, mas e quem tem mãe viva? Como é que vai se conectar com isso? Então, é aí que mora a beleza. Porque apesar do nome da coleção ser Memórias, ela também fala sobre memórias que devem ser cultivadas enquanto a sua mãe tá aqui. E aí a primeira estampa da coleção Memórias é essa daqui, ó, que é uma estampa de folhas, tá vendo? É aquela estampa de folhinha. E o que significa a estampa de folhinha, né? Você vê que as folhinhas elas vão amarelando, vão ficando, né, mais apáticas, elas começam coloridas, depois elas vão, né, perdendo a cor, como se tivesse entrando num outono. E isso representa a trajetória de vida de uma mãe, né? Começa a vida de mãe quando tem o seu primeiro filho, deixa a sua vida de lado para cuidar dos filhos, e aí ela vem com o decorrer do tempo, né, perdendo a sua cor, perdendo, né, o seu brilho. A mãe vem entrando naquele outono e vem amarelando, vem, né, findando a sua jornada como mãe. Então, as mães são representadas pelo outono, né, que elas passam por todas as estações da vida e elas vão findar no inverno. E o inverno é a partida. Então, aqui, né, na minha cabeça, eu entendi que essa estampa significa uma eterna despedida. Então, a mãe está numa eterna despedida, se despedindo das fases dos filhos, do filho bebê, do filho criança, do filho adolescente, do filho que começa a entrar na fase adulta, até que esse filho vá embora e bata as asas e vá viver a vida dele, tá? Então, a mãe está numa eterna despedida, tá? Num eterno outono, tá? E aí eu criei aqui, ó, para compor um guardanapo tom de areia, tá? E um porta-guardanapo numa das cores aqui, ó, quer ver? Nessa cor aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Nessa cor aqui, ó, é um rosé, tá? Pra compor, porque um guardanapo ultra colorido aqui ia brigar com a estampa. E ficou super lindo, ficou super clean. Quem quiser ter acesso a essa estampa, ela tem mais amortecido e eu acho que até ia chegar mais, tá? Então, eu acho que vale a pena. Então, essa foi a primeira estampa da coleção Memórias. E eu usei uma
trilha sonora que fazia muito sentido. Minha mãe gostava muito de Roberto Carlos, e aí então eu coloquei como a trilha sonora as músicas do Roberto Carlos. Isso emocionou um monte de gente que falou: Valesca, minha mãe ouvia, Valesca, minha mãe é apaixonada pelo Roberto Carlos, Valesca, isso me levou de volta para a casa da minha mãe quando a minha mãe era viva. Foi uma enxurrada de pessoas emocionadas, e é isso que a gente precisa, pessoas emocionadas para poder comprar, tá? E aí, fiz uma segunda versão, tá? Essa daqui, gente, eu queria mostrar para vocês com outro guardanapo, porque me perguntaram: dá para fazer com outro guardanapo? Com outro porta-guardanapo, tá? Eu não mudaria o guardanapo aqui, tá? E aí eu peguei esse de rosa laranja, que eu acho que é o que ficaria melhor aqui, tá? Combinaria aqui com a maior parte. Então, você pode fazer com um porta-guardanapo de flor laranja. Seu custo-benefício vai ficar melhor, você ganha um pouco mais se você fizer com um porta-guardanapo de flor, tá bom? Muito embora esse aqui deixe ultra mais clean, que eu indico muito, foi a minha indicação principal, mas na questão de ganho, você ganha mais fazendo com a flor, tá bom? É importante você saber disso, porque isso impacta na sua margem de lucro, ok? Os dois são lindos, tá? A outra, eu fiz só 2 estampas, porque a gente precisa entender que a gente acabou de vir da Páscoa. Nós acabamos de sair da Páscoa. Então, não cabe você fazer uma coleção colada na outra, grande. Então, se você acabou de fazer uma coleção grande, a próxima, que às vezes vem na sequência, ela precisa ser uma coleção menorzinha. E aí, você precisa ser muito assertiva na escolha das estampas, na escolha dos motivos, para que nesse momento você consiga vender tudo rapidamente e te dar aquele impulso para uma próxima coleção maior. A amiga tá falando que a mãe tinha uma coleção de discos. Então, na minha casa também, meu pai tinha uma coleção de vinil do Roberto Carlos. Minha mãe ouvia Roberto Carlos o tempo todo. Eu acordava ouvindo muitas vezes Roberto Carlos, né? Então, pra mim, foi muito lindo criar essa coleção e ter essa experiência de relembrar aqueles momentos que foram especiais e que na época a gente simplesmente não dava o mínimo valor. Quando você é jovem, na sua cabeça, você não tem ideia de que a sua mãe está se despedindo, de que a sua família está caminhando para que você construa a sua sua própria família, e a sua mãe e seu pai vai ficando ali para trás, vai ficando ali presos, né, na história que eles criaram. Pode usar essas músicas sem ter que pagar direitos autorais? Quando você usa músicas dentro do Instagram que estão disponíveis, se elas estão disponíveis dentro do Instagram para você usar, elas estão disponíveis. O Instagram é que paga, é que faz os acordos autorais. O que você não pode é incluir essas músicas numa edição e querer postá-las, tanto no Instagram quanto no YouTube. Isso você não vai poder. Mas se a música está disponível lá dentro do próprio Instagram para você usar, você pode usar, entendeu? Olha lá, me emocionei porque lembrei tudo como era na minha infância. Era feliz e não sabia. A gente não tem ideia de como a gente era feliz. Até que lá no futuro nós sejamos levados de volta para o passado, muitas vezes através de uma mesa, de uma música, de um cheiro. E essa é a nossa função aqui. E eu fiz mais uma estampa. Então, a primeira estampa eu falei que as mães eram outonais, né? Vão ali, como as folhas vão mudando a cor até que chegue o inverno. E aqui, já numa composição, num tom muito lindo de verde,
eu falei sobre o último voo das mães, né? Então, aqui você vê que tem passarinhos, e esse, na minha visão, você pode fazer uma interpretação diferente aí. Na minha visão, eu coloquei como o último voo. As mães são como pássaros, cuidando dos seus filhotes, agasalhando os seus filhotinhos debaixo das suas asas, dando comida na boca dos seus filhotinhos, até que os seus filhotinhos consigam voar e vão embora. E a mãe muitas vezes passa a vida observando até que essa mãe um dia faz o seu último voo e lá do céu observa os seus filhotinhos construindo as suas próprias famílias, tá? Então eu fiz um resumo, né, um resumo rápido aqui da ideia que eu tive, e obviamente que você pode transformar essa ideia numa ideia de mãe presente, e tá tudo bem, faz todo sentido, mas aqui pra mim fazia sentido falar, olha, sua mãe vai bater o último voo, tá perto do voo derradeiro, vamos cuidar da sua mãe, porque ela tá na fase de outono, ela tá se despedindo, todo dia é uma despedida, e é possível que ela bata o voo derradeiro, que ela voe pela última vez, e daí ela vai somente te olhar lá do céu, somente de lá de cima que ela vai ver e torcer para que você também crie uma família linda, para que você também cuide dos seus filhotinhos, agasalhe os seus filhotinhos debaixo das suas asas. Então curta, né? Curta a sua mãe, curta a sua família, porque as mães estão numa eterna despedida. Essa foi a tônica de tudo aquilo que eu mostrei dentro da aula VIP. E dentro da aula VIP do Dia das Mães, eu mostrei com detalhes, com muitos detalhes, cada ponto dessa coleção. Entreguei todas as fotos, caso você queira usá-las aí na sua rede social, se você quiser fazer uma coleção igual. Ensinei a contar a história, essa história, ou você pode fazer uma modelação e contar uma história semelhante, moldado na sua realidade. Falei sobre estratégias de venda para que você venda tudo isso rapidamente, muitas vezes antes até de cortar os tecidos. Falei sobre precificação, mostrei quanto que você vai ganhar em cima deste kit de forma real, com lucro de verdade e com dinheiro para reinvestir na próxima coleção, tá? Foi uma aula muito completa, e se você quiser ter acesso a essa aula, basta você me mandar no direct do Instagram, escrito Dia das Mães, que eu vou te mandar o link para você assistir essa aula com material para você baixar, e com todas essas estratégias, tudo no detalhe, para que você possa já fazer essa coleção para o Dia das Mães aí para sua família, para sua casa, para o seu negócio, ou pegar tudo isso como modelo e criar a sua própria coleção. Eu quero saber aqui, ó, quem fez a aula do Dia das Mães aqui comigo? Porque quem já fez a aula já tá colocando em prática. Quem já fez, escreve aqui como é que foi essa aula. E se você não fez essa aula, dá para você fazer, porque o Dia das Mães ainda tá longe, e dá para fazer a aula completa. Dá para baixar todo o material, dá para aproveitar demais isso ainda. Quem fez? Mas eu quero saber se você fez, como é que foi? E se você não fez a aula, manda no meu direct Dia das Mães, que eu vou te mandar o link. Você que fez a aula, me conta qual foi a sua experiência nessa aula. Me conta se você se emocionou, me conta se você aprendeu. Você aprendeu precificação nessa aula? Aprendeu? Esther, me manda no direct, tá? Escrito Dia das Mães com seu WhatsApp DDD. Qual o valor da aula do Dia das Mães? O valor da aula do Dia das Mães é de R$12,70. É isso. R$12,90, 12 de R$12,90 ou R$129. É muito barato perto daquilo que eu entreguei, tá? Já tenho os tecidos cortados para 3 kits. Vou costurar essa semana.
Ô, amiga, você já tá fazendo toda a antecipação? O segredo é a antecipação. Já tá postando, já tá mostrando, você já tem as fotos, né? Achei muito interessante, que bom. Ó, Luísa, me manda um direct com seu WhatsApp DDD para eu poder te enviar o link da aula, tá? Olha que lindo aqui, a Elo tá falando assim, ó, que ela tá fazendo essa coleção e que ela vai abordar o assunto a partir do voo, né? A mãe ela tem Alzheimer. Ó, você até me deu uma ideia muito linda. Tem muitas mulheres que no decorrer do envelhecimento, elas desenvolvem demência, Alzheimer. Inclusive, eu abordo esse assunto lá no meu Instagram pessoal, aonde eu sou uma especialista em menopausa e climatério. E lá eu falo sobre prevenção de demência e Alzheimer nas mulheres, tá? E ver uma mulher incrível, que foi uma guerreira, perdendo a consciência, perdendo a memória, definhando, é a coisa mais triste desse mundo. Então, abordar esse assunto é extremamente importante, porque as mães que passam por esse processo, elas não se tornam crianças, elas continuam sendo as nossas mães. O que acontece é que você precisa desenvolver uma forma de cuidá-la, tratá-la, mantendo o respeito, a admiração por essa pessoa que sim, dedicou uma grande parte da vida para cuidar de você. Então as pessoas precisam entender que a mãe, quando passa por um processo de demência, de Alzheimer, ela não está se tornando uma criança, ela não é uma criança, você não está cuidando de uma criança, você está cuidando da sua mãe, que tem total valor e que neste momento, naquele momento, está desprovida de dignidade para cuidar da sua própria vida. É diferente do que cuidar de uma criança. Então, a gente precisa ter essa mentalidade. Eu sou um fisioterapeuta desde 1997. Cuidei de muitas pessoas de idade logo no início da minha formação e hoje cuido para que as mulheres não cheguem nesse ponto. Então, por isso que eu trato de mulheres de 40 a 65 anos, para que elas não cheguem nesse ponto. Porque demência e Alzheimer pode ser evitado. Pode ser evitado. Mas para isso a gente precisa conversar lá no meu outro Instagram. Lá eu falo sobre isso, lá eu trato isso. E se você tá na fase entre 40 e 65 anos, você precisa ouvir o que eu tenho para falar lá. Porque a hora de você cuidar de você é agora. A gente constrói a nossa saúde do amanhã hoje. E é muito mais barato você cuidar da sua saúde do que você gastar com sua doença no futuro. Porque a sua doença não é só custo financeiro. A sua doença pode levar a sua dignidade e comprometer o futuro da sua família, que deveria estar cuidando dos seus filhos, mas que vão passar a ter que cuidar de você. Precisa ter consciência, você precisa cuidar de você agora. É mais barato cuidar de você agora do que lá na frente ter que gastar rios de dinheiro com uma doença já instalada, progressiva e que pode sim destruir emocionalmente a família dos seus filhos, dos seus netos. E isso é muito importante, tá? Eu quero, ó, meu outro Instagram é o Valesca D'Angelo Oficial. Depois vocês vão lá me ver, tá? Inclusive amanhã eu vou inaugurar o meu protocolo novo. Eu tenho um protocolo de tratamento de climatério e menopausa que eu vou iniciar amanhã. Tem um grupo novo de mulheres para cuidar. Mas é lá, é outro assunto, é outra coisa. Tá bom? Acabei pegando o gancho aqui porque a amiga falou da mãe com Alzheimer. Se você quiser fazer a aula do Dia das Mães, você vai me mandar um direct escrito Dia das Mães e eu vou te disponibilizar essa aula. R$129, amiga. É muito barato para aprender tudo aquilo que eu te ensino, tá bom? Olha lá, ó, a amiga tá falando, eu fiz a aula, foi fantástica, muita emoção. Quem não fez, recomendo, Sônia.
Ó, a amiga tá falando que perdeu o pai e agora perdeu a mãe. E é isso. A gente perde mesmo, faz parte da vida. A vida é algo que deve ser vivida e nós estamos numa eterna despedida. Ponto final. Mas a questão é, como é que a gente decide viver? Essa é a questão. Como é que você decide viver? E deixa eu falar uma coisa, você que quer vender, é melhor você fazer o investimento em conhecimento agora e conseguir vender mais do que você pegar esse dinheirinho que você tem aí, esse pouquinho que você tem, e perder ele em qualquer coisa. Quando a gente investe, esse dinheiro retorna através de coisas que a gente vai colocar em prática. Então, não tenha medo de investir em você. Seja na parte de vendas, aprendendo a vender e aplicando, seja na sua saúde. Ok? Porque uma mulher que não está saudável não consegue vender. Eu tô falando aqui com mulheres, eu tô falando aqui com centenas de mulheres que têm muitas dificuldades. Mas eu garanto pra você que se a gente fizer um exame geral aí, você tá cansada, sua memória tá ruim, você tá irritada, você tá com gordura na barriga, você tá acima do peso, teu cabelo tá caindo, você tá sem libido, você tá inchada, você tem dores no estômago, você não vai no banheiro todo dia, você entende? A sua saúde não tá legal. Entendeu? A sua saúde não tá legal. E como é que você vai querer vender se você não tá bem? Então, lá a gente trata a saúde, a gente não trata a doença, a gente trata a saúde. Porque se você não estiver bem, nada vai bem. Entenda uma coisa. Não adianta você querer ter um negócio que cresça se você tá morrendo aos poucos. Você entende? Esses dias uma pessoa falou assim, não, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de fazer uma boa alimentação, eu não tenho tempo de fazer uma atividade física, eu não tenho tempo disso. E eu pergunto pra você, daqui um tempo, será que você vai falar a mesma coisa quando você estiver numa cama de hospital? Porque quando você estiver numa cama de hospital, quando você estiver no seu leito, você vai lembrar e vai desejar voltar atrás, abrir mão de algumas coisas para construir uma saúde que poderia sim ter sido a diferença entre você estar numa cama ou estar ainda trabalhando e vendendo, mesmo que não na velocidade que você imaginou, mas com saúde, feliz, saudável, andando com suas próprias pernas, pensando com seu próprio pensamento, sonhando, desejando. Então, presta atenção, você que é a rainha do não tenho tempo. Se você não tem tempo hoje e tá fazendo tudo desse jeito, tá se matando aos pouquinhos, acredite em mim, você vai ter muito tempo quando você não puder mais levantar de uma cama. Sabe aquela roupa de academia que você não quer pôr? Não quer pôr, você não gosta. Ah, não quero fazer academia, não gosto dessa roupa, não gosto das pessoas. Você vai lembrar, quando você estiver deitada numa cama, e você vai pensar assim, eu daria tudo para levantar dessa cama, botar uma roupa de academia e fazer 1 hora de academia. Você consegue entender? Tempo, todo mundo tem. Você só precisa se organizar. Entende? Isso serve para tudo, viu? Você quer vender bem? Precisa cuidar da sua saúde. Gente doente não vende bem. Você quer crescer? Você quer conquistar os seus sonhos? Você precisa ter saúde. Porque gente doente nem sonhos mais tem. Porque ela não consegue sair. Ela não consegue romper. Sabe qual que é o sonho de gente doente? É ficar saudável. Sabe qual que é o sonho de gente doente? É voltar no tempo e fazer diferente. E hoje, gente, nós temos tudo isso à mão. Ah, não tenho dinheiro. Presta atenção que se der uma apertadinha, você consegue. Comprar aí um suplemento,
fazer uma academiazinha. É chato, mas mais chato do que ficar deitada numa cama dia e noite, garanto que não é. Então, tô dando uma dica aqui que eu acho que é muito importante para você, que é uma mulher que tá entre 40 e 65 anos, tá bom? Combinado? Então, se você quiser a aula do Dia das Mães, você me manda no direct escrito Dia das Mães. Se você quiser conhecer o meu trabalho, que é um trabalho focado na saúde da mulher 40 a mais, entre 40 e 65 anos, você me segue lá no Valesca D'Angelo oficial, que eu vou te receber com muito amor. E amanhã eu vou inaugurar, né, o meu protocolo 50 mais linda. Daqui a pouco eu vou colocar lá dentro do meu Instagram o link, se você quiser participar desse lançamento, você vai ser muito bem-vinda, tá bom? Ó, a Ju deixou aqui meu Instagram para você me seguir por lá, tá? Eu vi que teve uma moça que mandou assim pra mim aqui. Vamos ver se ela ainda tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, aqui, ó. A Cris Ribeiro mandou assim: você não leu meus comentários? E vários pontos de interrogação. Cris, quero te convidar a assistir essa aula que eu vou deixar gravada até o meio-dia de novo, desde o começo. Porque lá no começo eu falo justamente sobre comportamento. E eu acho que vai fazer muito bem para você ver essa aula, porque é muito provável que você esteja precisando demais dela, tá bom? E não vi o seu comentário, me perdoe. São muitos comentários que entram aqui, mas se você quiser me mandar de novo no direct, eu vou agradecer. E se eu tiver condições de responder hoje, eu respondo, tá bom? Bom, é isso por hoje. Eu espero que terça-feira que vem nós tenhamos um encontro muito especial. Eu tô programando para terça-feira que vem trazer para vocês uma estampa novidade que chegou no mercado, mas não sei se eu vou conseguir. Vou falar hoje com a pessoa, se tiver lá ela vai me mandar. E a semana que vem nós vamos falar sobre essa estampa, que é venda certa em todas as épocas do ano, tá? Não sei se eu vou conseguir. Se eu conseguir, vai ser uma bênção. E se eu não conseguir, vai ser uma outra aula com um tema, assim, maravilhoso para te ajudar não somente a se tornar uma empreendedora de sucesso com a mesa posta, mas para que você também tenha uma vida de sucesso. Porque a vida, ela é uma só. Ou você vive, ou você se arrepende. Tá bom? Ó, um super beijo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês se interessem cada vez mais pela palavra de Deus, que você busque mudanças de comportamento, mudanças de pensamento, que você busque mudanças de resultado a partir da palavra. Entenda que na nossa vida a coisa mais importante não é ter razão, a coisa mais importante é a gente ter paz, que na nossa vida a coisa mais importante não é vencer profissionalmente, na nossa vida a coisa mais importante é vencer emocionalmente, é ser feliz, fazer as pessoas felizes, ser feliz com menos mesmo, se for o caso, porque os nossos dias são contados nessa terra. E simplesmente num piscar de olhos, nós podemos estar e não estar aqui. Então, que você curta a sua vida, que você pare de dar aí espaço para problemas que já estão solucionados, ou seja, coisas que você não pode interferir. Tem muita gente aí com problemas que você não tem o poder de mudar nada. Então, se você não tem o poder de mudar coisas na sua vida, deixe as coisas que elas vão se resolver sozinhas. Não se preocupe com coisas que já vão se resolver sozinhas. E não existe nada, absolutamente nada, que não passe, né? Então, entenda, não dê valor demais aos seus problemas, porque eles simplesmente se resolvem com o tempo. Aquilo que você pode fazer, você faz. Aquilo que você não pode fazer, você descansa. Simples assim. Demorei para aprender isso, mas hoje tenho muita paz e muita convicção de dizer que o que você não pode resolver já está resolvido. E ponto final.
tenha paz, seja feliz com aquilo que você tem, seja grata a Deus por todas as bênçãos que você já recebeu, sonhe com coisas novas, mas não se preocupe com as coisas que você não tem poder para mudar. Aquilo que você tem poder para mudar, invista. Invista em conhecimento, invista em mudança de comportamento, invista. Aquilo que está na sua mão, invista. Aquilo que não dá para mudar, descanse e sonhe. Porque uma pessoa sem sonhos já morreu. Ok? Até terça-feira que vem. Um super beijo. Deus abençoe você.